Olá pessoal, aqui da Psicologia Aplicada à Prática do Técnico de Enfermagem. Nós estamos na nossa segunda aula introdutória ao desenvolvimento. Na primeira vimos o que era desenvolvimento e diferenciamos de crescimento e vimos que nem sempre o desenvolvimento é páreo a passo ao crescimento, às vezes há um que predomina sobre o outro, e que nem os segmentos, todos os segmentos de desenvolvimento e todos os segmentos do crescimento, mesmo quando estão muito avançados naquele período da vida, não significa que todas as etapas de crescimento e todas as formas de desenvolvimento estão avançadas simultaneamente, né? Vimos também que pode, em algumas ocasiões da nossa vida, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento desacelerar, mas eles estão existindo sempre. Sempre estamos crescendo em algum ponto, sempre estamos desenvolvendo em algum ponto. E hoje, dando continuidade a essa parte introdutória, vamos ver aí os que marca em termos de crescimento e desenvolvimento cada faixa etária. Então vamos lá. Bem, na vida intrauterina, ela é composta, a vida intrauterina, a criança ela é do zero, né, até zero, idade zero, marco zero, que é o momento da fecundação, que geralmente se dá na trompa. E essa fecundação se dá na trompa e vai nidar no corpo uterino. Aí existe até uma discussão que nós vamos desenvolver numa outra ocasião, se a gravidez, a gestação, ela se dá com a fecundação, que é na trompa, ou seja, uma vez o óvulo sendo fecundado pelo espermatozoide, se ali já se inicia a gestação, ou se a gestação só acontece alguns dias depois, quando aquele óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide e começa uma série de processos de crescimento, inicialmente predominando sobre o desenvolvimento, mas já começa a ter alguma função de desenvolvimento ali, que se a gravidez só começa quando é nidado, ou seja, fixado no corpo uterino. E ali começaria a gestação. Isso é importante porque existem métodos abortivos e métodos anticoncepcionais. Os métodos anticoncepcionais não interrompem a gestação. Os métodos anticoncepcionais impedem o surgimento da gestação. Então, enquanto que os abortivos, eles interrompem a gestação. Interrompem quando o concepto ainda é inviável em qualquer que seja o local que ele venha, a gravidez seja interrompida, não importa a tecnologia, se ele é inviável, é um abortamento, né? Porque se ele é prematuro, mas é viável, dependendo da onde ele nasça, dependendo da tecnologia disponível, aí já não seria um abortamento, seria uma interrupção prematura da preenche. Mas vamos voltar entre o conceito de anticoncepcional, que é impedir o surgimento da gestação, e abortamento, que é interrompimento precoce da gestação, quando ainda não tem a viabilidade do concepto, né, fora do útero materno. Então, se a gente considera que, como alguns autores, que a gestação já começa com a fecundação lá na trompa, e que a nidação seria apenas uma das etapas importantíssimas para que a gestação, inclusive, continue, mas seriam umas etapas da gestação, alguns métodos que a gente considera contraceptivos poderiam ser analisados como métodos abortivos, por exemplo, o DIU, né? O DIU de cobre, por exemplo, que produz um processo inflamatório não infeccioso e impede a anidação. Se você encara que a gestação começa com a anidação, esse DIU ali seria um método abortivo. Mas se você encara que a gestação começa com o processo de anidação, que a maior parte uma boa parcela, melhor dizendo, dos óvulos fecundados não dão em nada, a mãe nem sabe, né? A possível mãe nem sabe que engravidou, pode ser apenas uma menstruação que era atrasada e que veio, né? Porque ela não nidou e aí não consumou o fato, né? Então, se você considera que só se consuma a gravidez quando há anidação,
Aí o DIU impedindo a anidação seria um contraceptivo. É claro que temos DIUs que, além de ter o processo de fazer essa, entre aspas, inflamação impedindo a anidação, ele também tem os DIUs que liberam substâncias espermaticidas, né? O DIU de cobre, por exemplo, em substância espermaticida que mata o espermatozoide antes da fecundação. Mas se ele fecundar, ele não vai conseguir lidar, né? Se ele for bem sucedido, é claro. Há DIUs hormonais que impedem a ovulação, mas caso ela aconteça e ocorra a fecundação, ele não vai nidar. E há aqueles de plástico que não tem o cobre, que tem atividade espermaticida, que só vão impedir a nidação. Então, se você considera, né, que há, como alguns autores, uma boa parcela de autores, que a gravidez é só a partir da anidação, ele continua sendo um contraceptivo. Se você considera que não, que a anidação é uma etapa importante, mas é uma etapa, ele é apenas apenas não, perdão, ele não é um contraceptivo, ele é um abortivo, né, sob esse ponto de vista. Então depende do conceito de gestação que um dado grupo, um dado país, uma dada região está usando. Bem, mas o que interessa aqui é que uma vez nidado, já começa as diferenciações em que há predomínio do crescimento, mas uma vez nidado, o primeiro trimestre é o que a gente chama de vida embrionária. A primeira metade do primeiro trimestre, nós temos aí uma diferenciação do que é o concepto, né? O concepto é tudo que está ligado à gestação dentro do útero. É o embrião, são as membranas, é o líquido amniótico, cordão umbilical. Então, na primeira metade da vida embrionária, há uma diferenciação do que é no concepto, o que é o embrião do que é o resto. E na segunda metade da vida embrionária, desse primeiro trimestre, já se diferenciou o que é o embrião do resto do concepto, e aí a diferenciação dos diversos sistemas, né? Aparelhos, órgãos. E aí, esses órgãos, à medida que eles vão se diferenciando, eles vão ficando funcionais, então a gente tem aí o desenvolvimento dele, mas durante a vida embrionária, né, principalmente o primeiro trimestre, mas também no segundo, o predomínio é do crescimento, né? E um crescimento por hiperplasia, por aumento de células. Então, o predomínio do crescimento. Nos dois últimos trimestres de gestação, aí a gente passa a ter a vida fetal, em que, se tudo ocorreu direitinho, a gente já tem a diferenciação dos órgãos, sistemas e tecidos, e aí no primeiro trimestre ele continua crescendo, né? Aí começa a hiperplasia, o número de células continua crescente, mas a hipertrofia, o tamanho vai ocupando um espaço cada vez maior, e o desenvolvimento vai crescendo atrás do crescimento, mas vai crescendo de maneira muito superior ao que acontecia na vida embrionária. E aí o desenvolvimento aqui não é neuropsicomotômico, é desenvolvimento como uma função do corpo inteiro. No segundo trimestre, ainda temos um crescimento importante, e aí a hiperplasia, né, o número aumentado de células já não tem a supremacia, ele ainda existe, mas não tem a supremacia. A hipertrofia, o aumento do tamanho celular é mais importante, e o desenvolvimento em alguns setores é páreo a páreo ao crescimento ou até superior, mesmo porque ele até no primeiro trimestre, principalmente, e no segundo trimestre, ele depende de um monte de funções da mãe. Mas no terceiro trimestre, ele já tem que começar a se preparar para começar a não necessitar do funcionamento do corpo da mãe, né? Tanto é que no primeiro trimestre, né, o bebê, no final do primeiro trimestre, ele já está apto para nascer e ficar, se tudo correu bem, independente do corpo da mãe, né?
para suas funções. Então, ele tem que ter tido o crescimento adequado e também o desenvolvimento desses órgãos para permitir isso. Mas, mostrando que o desenvolvimento desses órgãos já ganhou bastante função no segundo trimestre, mas principalmente no terceiro trimestre, se o bebê nascer no terceiro trimestre, mas antes de 37 semanas, ele é considerado um prematuro e não um aborto, porque ele já terá, é claro, com a ajuda de tecnologia, ajuda, né, de acompanhamento médico, de uma série de coisas, para substituir essa transição de não ter mais o corpo da mãe quando ainda deveria ter, né? Ele já consegue sobreviver. É claro que quanto mais próximo a 37 semanas, 36, 30, 34 semanas em alguns dias, 35, 36, maior são as chances dessa criança. E menos tecnologia, a não ser que ela tenha uma doença de base, uma comorbidade, um defeito no crescimento e desenvolvimento, ela tem mais chance num lugar com menos tecnologia. Já 33 semanas, 32, 33, já começa a coisa a ficar complicada, né? E com menos de 30 semanas, né? 31, 30 semanas, aí vamos precisar muito, independente de não ter comorbidade, nenhum defeito do desenvolvimento, nem no crescimento, a gente vai precisar de maior ajuda, maior tecnologia, a chance de sobrevida vai se reduzir, né? Muito bem, então nós temos aí a vida intrauterina, dividida em embrionária, quando ocorre a anidação, na primeira metade diferenciando o ser do resto do concepto, na segunda metade diferenciando órgãos e sistemas. Depois, e aí predomina o crescimento, apesar de já existir desenvolvimento. Segundo trimestre já é vida fetal, há ainda bastante hiperplasia, mas já começa a ter a hipertrofia ganhando fôlego e o desenvolvimento vai crescendo, em algumas ocasiões, até empatando com o crescimento, né? E às vezes até superior. E o último trimestre, aí é um franco, a hiperplasia é bem pequena, o que predomina é a hipertrofia, o crescimento de tamanho e não de número de células, e o desenvolvimento está a passos largos, né? Ou igual em alguns setores ao crescimento, ou superior. Bem, na nossa aula presencial da próxima, nós vamos agora nascer a criança, né? Porque a criança, quando ela é considerada a termo, é aquela criança que já completou 37 semanas de vida intrauterina e no máximo 42. Aqui passou de 42 não é legal, porque ela pode sofrer, porque a placenta que a sustenta e que separa da mãe começa a ficar velha, e aí o melhor lugar para a criança, para o feto, é o útero, mas não mais do que 42 semanas. Ela começa a ter riscos de morte, a ter problemas. Então, aí ela é chamada de pós-termo. O atermo, que é o mais adequado para o nascimento, ela já completou 37 semanas e ainda não completou 42. Completou 42 é pós-termo. E se ainda não completou 37 semanas, mas tem viabilidade, é pré-termo. Essa viabilidade, eu volto a insistir, é maior quanto mais próximo de 37 semanas essa criança nascer. Então, no nosso próximo encontro, que será presencial, nós vamos discutir a situação, vamos discutir as diferenças de desenvolvimento e crescimento de cada faixa etária no período pós-natal, após o nascimento. Até lá!